Hoje, vamos explorar um dos tratados mais significativos do Império Mongol, o Tratado de Paz com a dinastia Yuan. Há séculos, a China enfrentava uma era de turbulência sob o domínio da dinastia Yuan, uma dinastia de origem mongol que havia conquistado o vasto Império Chinês. Mas em 1368, um momento crucial na história chinesa aconteceu: o Tratado de Paz com a dinastia Yuan. O Tratado de Paz foi um marco histórico que marcou o fim do domínio mongol na China e o estabelecimento de uma nova era, a dinastia Ming. Sob o comando do imperador Zhu Yuanzhan, os rebeldes chineses conseguiram expulsar os mongóis e restaurar o controle chinês sobre a terra natal. A fundação da dinastia Ming ocorreu em meio a um período de turbulência e instabilidade na China. A dinastia Yuan, de origem mongol, estava no poder, mas enfrentava crescente descontentamento entre a população chinesa devido à sua dominação estrangeira, corrupção e má gestão. Rebeliões camponesas, secas e fomes assolaram o país, levando à queda do governo Yuan. Zhu Yuanzhan, um camponês de origem humilde, emergiu como líder de uma das muitas rebeliões contra a dinastia Yuan. Ele rapidamente ganhou destaque devido à sua habilidade militar e capacidade de unir as pessoas sob sua bandeira. Com uma mistura de astúcia política e habilidade militar, Zhu Yuanzhan liderou uma série de campanhas bem-sucedidas contra as forças Yuan, expandindo gradualmente seu controle sobre o território chinês. A queda da dinastia Yuan foi selada em 1368, quando as forças de Zhu Yuanzhan capturaram a capital Yuan, Dadu, de atual Pequim, após um cerco prolongado. Com a queda de Dadu, Zhu Yuanzhan proclamou-se imperador e estabeleceu a dinastia Ming, comumente conhecido como Hongwu, que significa o brilhante guerra. Uma vez no poder, Zhu Yuanzhan embarcou em uma série de reformas destinadas a fortalecer a autoridade central do governo, consolidar seu poder e restaurar a ordem no país. Ele promoveu a agricultura, construiu infraestrutura, estabeleceu um sistema tributário eficiente e fortaleceu as defesas da China contra ameaças externas. A dinastia Ming foi caracterizada por uma administração altamente burocrática, baseada em exames imperiais para recrutar funcionários talentosos. Zhu Yuanzhan estabeleceu a capital em Nanquim, mas seu sucessor, Zhu Ji, mudou a capital para Pequim, onde construiu a majestosa Cidade Proibida. A dinastia Ming também testemunhou um florescimento das artes, literatura, arquitetura e ciência, com obras-primas como a porcelana Ming, o romance A Jornada ao Oeste e a construção da Grande Muralha. A dinastia Ming deixou um legado duradouro na história chinesa e na cultura mundial. Seus avanços em áreas como agricultura, tecnologia e cultura influenciaram profundamente a China e além. Apesar de eventualmente ceder o poder para a dinastia Qin em 1644, a dinastia Ming é lembrada como um período de estabilidade, desenvolvimento e esplendor cultural na história chinesa. A criação da dinastia Ming foi um momento crucial na história da China, marcando uma transição de um período de tumulto para uma era de renascimento e prosperidade. Liderada por figuras como Zhu Yuanzhan, a dinastia estabeleceu as bases para uma das civilizações mais influentes do mundo. As relações entre a dinastia Ming e a dinastia Yuan, embora não tenham sido sempre caracterizadas por hostilidades abertas, foram marcadas por uma série de conflitos e tensões ao longo do tempo. As hostilidades entre as dinastias Ming e Yuan podem ser rastreadas até o próprio nascimento da dinastia Ming. Zhu Yuanzhan, o fundador da dinastia Ming, liderou uma rebelião camponesa contra a dinastia Yuan, que estava no poder na época. Zhu Yuanzhan, também conhecido como Hongwu, conseguiu expulsar as forças mongóis e estabelecer sua própria dinastia em 1368.
Esse evento marcou o início de um novo período na história chinesa e estabeleceu as bases para futuros conflitos entre as duas dinastias. Após a fundação da dinastia Ming, as fronteiras norte da China foram palco de constantes confrontos entre as forças Ming e as tribos mongóis. Os mongóis, que uma vez governaram a China como a dinastia Yuan, frequentemente lançavam incursões e ataques ao longo da fronteira norte, buscando recuperar o território perdido. As batalhas fronteiriças foram uma fonte de tensão contínua entre as duas dinastias. Enquanto os Ming estavam envolvidos em conflitos com os mongóis no norte, outra ameaça começou a surgir nas fronteiras nordeste da China. As tribos Manchu, lideradas pela dinastia Jin, começaram a se expandir em direção ao território Ming. Embora não tenham sido inicialmente bem-sucedidas em suas invasões, as incursões Manchu serviram para aumentar ainda mais a pressão sobre os Ming, que já estavam lidando com outros desafios internos. O declínio interno dos Ming, marcado por corrupção, rebeliões camponesas e pressões econômicas, enfraqueceu significativamente a dinastia. Enquanto isso, as incursões Manchu continuaram, e em 1644, as tropas Manchu capturaram Pequim, a capital Ming, e estabeleceram a dinastia Qing. Esse evento marcou o fim do domínio Ming na China e o início de uma nova era de domínio Manchu. Embora as hostilidades entre as dinastias Ming e Yuan tenham sido uma parte significativa de sua história conjunta, também houve interações culturais e comerciais entre os dois impérios. Por exemplo, durante o período Yuan, a China experimentou um florescimento da cultura mongol e uma maior integração com as regiões da Ásia Central. Da mesma forma, os Ming também herdaram e assimilaram muitos aspectos da cultura mongol durante seu período de domínio. Essas interações culturais moldaram a China de maneiras profundas e duradouras. Em resumo, as hostilidades entre as dinastias Ming e Yuan foram parte integrante da história chinesa durante o período medieval. Embora tenha havido períodos de conflito aberto, também houve momentos de interação e influência mútua entre os dois impérios, refletindo a complexidade das relações entre os poderes políticos na época. O Tratado de Paz não apenas selou o destino da dinastia Yuan, mas também estabeleceu as bases para uma nova era de prosperidade e estabilidade na China. Com o estabelecimento da dinastia Ming, a China viu um renascimento cultural, avanços tecnológicos e uma era de exploração e comércio. Sob a liderança dos Ming, a China floresceu, deixando um legado duradouro que moldou a história do país e influenciou o mundo ao seu redor. O Tratado de Paz com a dinastia Yuan foi mais do que um acordo político, foi o início de uma nova era de grandeza para a China. A dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644, foi um período de grande desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico. A dinastia Ming foi fundada por Zhu Yuanzhang, um líder camponês que se rebelou contra a dinastia Yuan em meio a tumultos e instabilidade social. Após anos de guerra, Zhu Yuanzhang estabeleceu o controle sobre a China e se proclamou o primeiro imperador Ming, conhecido como Wu, em 1368. O governo Ming foi caracterizado por uma forte centralização do poder imperial. O imperador era considerado o filho do céu e tinha autoridade suprema sobre o império. Para garantir o controle centralizado, os Ming implementaram um sistema de administração altamente burocrático, baseado em exames imperiais, onde os funcionários eram recrutados com base em mérito e conhecimento. A sociedade Ming era estratificada, com o imperador e a nobreza no topo, seguidos por funcionários burocratas, agricultores, artesãos e comerciantes.
Houve uma ressurgência do confucionismo como ideologia dominante, enfatizando a importância da hierarquia social e da moralidade. Culturalmente, a dinastia Ming testemunhou um florescimento nas artes, literatura, arquitetura e ciência. Grandes obras literárias, como o Romance dos Três Reinos e A Jornada ao Oeste, foram escritas durante este período. Além disso, a porcelana Ming, conhecida por sua qualidade e beleza, tornou-se altamente valorizada e exportada para todo o mundo. Sob os primeiros imperadores Ming, o império expandiu suas fronteiras, recuperando territórios perdidos para os mongóis e estendendo-se até a Mongólia e a Ásia Central. No entanto, após a expedição naval de Zhenhe no início do século XV, os Ming adotaram uma política de isolamento, interrompendo as viagens marítimas e restringindo o comércio exterior. Isso resultou em um declínio na influência internacional da China, enquanto as potências europeias emergentes exploravam novas rotas marítimas. O declínio dos Ming começou no final do século XVI, com uma série de fatores contribuintes, incluindo corrupção, pressão fiscal, secas e rebeliões camponesas. A dinastia também enfrentou ameaças externas, como as incursões dos Manchus, uma tribo do nordeste da China. Em 1644, os Manchus capturaram Pequim, a capital Ming, e estabeleceram a dinastia Qing, encerrando assim o domínio Ming. Apesar de seu fim abrupto, a dinastia Ming deixou um legado duradouro na história da China. Seus avanços nas artes, ciências e tecnologia continuaram a influenciar a cultura chinesa por séculos. Além disso, a ênfase nos exames imperiais como método de recrutamento burocrático estabeleceu um padrão que seria seguido por muitas dinastias subsequentes na China. A dinastia Ming foi um período de grande esplendor e realizações na história chinesa. Seu governo centralizado, desenvolvimento cultural e expansão territorial deixaram uma marca indelével na China e no mundo além de suas fronteiras. Embora tenha enfrentado desafios e eventualmente tenha sucumbido ao declínio, seu legado perdurou, continuando a moldar a China moderna. Assim, o Tratado de Paz com a dinastia Yuan permanece como um lembrete poderoso do poder da determinação e da resistência do povo chinês, e da capacidade de uma nação se erguer das cinzas para alcançar novos horizontes.